Eu estou no tom? Uhum. É. Então tá. Mas eu não me vejo aqui, tá vendo? A Gislaine que tá Ah, agora no peraí. microfone aqui. Né? Ela Tá. pode até dar um oizinho pra gente, que a gente tá te ouvindo perfeitamente, tá, Gislaine? Tudo bom, Gislaine? Oi, boa noite, tudo. Eu fiquei aqui na dúvida sem saber como é que eu falo, se estão me ouvindo. Eu estou ouvindo bem, mas não sabia se vocês Ok. iriam me ouvir. Tá Não, ótimo, Gislaine. tá perfeito. Tá, nós estamos. Tá? Bem, então podemos começar, né, Adolfo? Podemos. Bem, boa noite. Hoje é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi na quinta-feira da semana passada, em que a gente teve como atividade fazer um mapeamento dos desejos em relação ao que cada uma pretende contar nesse processo de elaboração de textos nessa parceria com a FLUP. E nem todas puderam contar a sua história, o que pretende pôr em cena nesse trabalho na FLUP. Então eu queria hoje começar por quem não falou, mas como a gente ainda vai ter a leitura dos textos e eu vou comentar um pouco a próxima atividade, eu gostaria de estabelecer um limite de tempo. Caso contrário, a gente não vai conseguir realizar todas as atividades de hoje. Então, assim, eu gostaria de passar 10 minutos para cada uma e quando chegarmos a 10 minutos, aí eu aviso, olha, 10 minutos para encerrar a comunicação. E aí queria começar pela Nair, por favor. Tudo bem, Nair? O som está desligado, Nair. Nair, liga seu microfone. Ligou? Ligou. Ligou. Tudo bem, Nair? Tudo? Nair, a gente comentou na semana passada uma consideração que a Conceição Evaristo fez na mesa de abertura da FLUP, Uhum. em que ela comentava que no livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, aparece muito a palavra fome, né? Uma das questões centrais desse livro. Mas ela falava que além da fome propriamente dita, da vontade de comer e da necessidade mais do que vontade, existe também ali uma fome de vida. E a gente, consequentemente, fez esse mapeamento pensando nisso, nesse desejo, uma vez que você está participando da FLUP, é porque quer contar alguma história. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história que você pretende relatar para a gente. Tá bom. Então, me chamo Nair, né? Nair Camilo. Sou catadora ali da Nova Conquista, Diadema. Moro em Diadema também, mas porém não nasci aqui, né? Nasci no Paraná. Então, assim, eu vim do Paraná cedo, com 9 anos. Nossa vida lá também não era nada boa, né? Mas aí tivemos que mudar para cá. Dois irmãos meus veio para cá, para São Paulo, e arrumaram emprego e mandaram dinheiro para minha mãe e eu e meus irmãos mais novos vim também, né? Para cá, para São Paulo. Aí chegando aqui em São Paulo, nós fomos pagar aluguel. Mas, porém, como você disse sobre fome, é exatamente a minha história. A gente passou muita necessidade porque minha mãe tinha que arrumar marmita para meus irmãos e entrou aquela rapinha de arroz que ficava na panela. Eu e meus irmãos acabava brigando por aquela rapa de arroz na panela, porque só era aquilo mesmo que tinha. E o que tinha, minha mãe teria que arrumar uma marmita para os meus irmãos, né? E então passou muita necessidade mesmo. Eu saía com a minha mãe às feiras para pegar frutas, né, que sobra, até mesmo assim no chão. Às vezes as pessoas tinham dó, né, os feirantes ficavam com dó de nós e falavam assim, ó,
no final da feira vocês passam aqui, que eu vou estar dando legumes para vocês. Outros falavam, no final você passa aqui, eu vou estar dando fruta para vocês. E assim nós ia sobrevivendo. E também, que nem falando sobre catadora, eu acho que eu tenho catadora no sangue, na veia, porque eu saía com a minha mãe, nós catávamos, na época, tudo. Lata de leite ninho, naquela época não era óleo, né? PET, era lata de óleo, nós catávamos lata de óleo, tudo, ferro, e colocávamos num saco e íamos juntando. No final do dia, eu saía com a minha mãe, nós vendia e já tinha aquele dinheirinho, né? Para comprar o alimento. Então, a minha vida foi assim, de sofrimento, passamos fome. Muitas das vezes nós não tínhamos comida, nós comia batata doce que nós conseguia nas feiras, legumes, fubá, minha mãe fazia angu, nós comia. Quando não, era farinha com água. Então, passamos realmente fome. Passamos necessidade mesmo, sabe? E o tempo foi passando e casei. Não fiquei muito tempo com meu esposo, porque ele, certo dia, bebeu muito e foi atravessar na Imigrantes, aí foi atropelado, morreu. Fiquei com 2 filhos. Novamente passei por necessidades. E novamente fui para as ruas, catar latinha, catar ferro velho, para sustentar, porque fiquei com uma criança, 2 crianças, um de 1 ano e meio e outro de 8 dias. Então a minha vida não foi fácil, mas estamos aí. Tive a chance de ter os meus filhos, encontrei o meu esposo, né? Casei, também tive mais 2 filhos. E tenho orgulho de ser catadora, porque na época minha irmã trabalhava lá, perguntou para mim, aí, supervisor lá, se eu perguntar para ele, pro coordenador, se está precisando, o que está precisando. Se eu falar para ele falar que você pode ir, você vai? Eu falei, vou. Aí fui. Tá, trabalhei, fiquei 2 anos, 2 anos e meio lá. Aí, por motivos pessoais, né, saí de lá e continuei minha vida, mas aí eu comecei a passar necessidade de novo, meus filhos desempregou. Aí eu não sei se eu vou poder falar o nome das pessoas que me ajudou, não sei, né? Posso falar? Não sei. Teve Pode pessoas falar. que... Posso falar? Pode. Aí certo dia eu estava aqui em casa, eu liguei para a Mônica. Aí eu conversando com a Mônica, né? Aí eu contei a minha situação para ela falou assim, mas Naí, você quer voltar? Eu falei, se eu puder voltar, eu volto, porque eu estou precisando trabalhar. Aí ela pegou e falou assim, peraí um pouquinho, eu vou ligar para o Adolfo. Aí ligou, falou, daqui a pouco eu volto a falar com você. Daí ela voltou a falar comigo e falou, Naí, segunda-feira você pode voltar. Nossa, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu agradeci tanto a ela, que eu acho que ela ficou enjoada de tanto que eu agradeci ela. Tanto que eu falei, Deus abençoa, nossa, até chorei. Tão feliz que eu fiquei. E tenho muito a agradecer a Mônica, também a Viviane, tenho muito a agradecer ao Adolfo, que me deu uma nova chance de eu voltar para lá, estar trabalhando, porque para mim está sendo muito bom. Eu me sinto feliz lá, eu brinco com as meninas, me alegro. Então, a minha história é essa. Eu não sei se eu estou sabendo me expressar direito, né? Estou um pouco nervosa, mas essa foi a minha história que eu tenho para contar para vocês. Tá ótimo, Naí. Foi Obrigada ótimo. a todos. Nem pareceu nervosa. E desculpa a minha timidez, eu também é fácil. Não, eu entendo, eu sou tímido também. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Naí. É a Maria Patrícia. A Maria Patrícia. Tá me ouvindo? Oi. Sim. Tudo bem? Tudo jóia. Tá escuro, não tô vendo nada. Alô? Oi. Oi, Maria Patrícia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, muito bem.
É assim mesmo, no escuro, sem ver nada, é? Olha, pode ser, assim, talvez tenha como ligar a câmera. Pode orientá-la? Maria Patrícia, você está acessando pelo celular, né? Eu tô querendo colocar no notebook, mas não tô conseguindo. Não tem problema. Você vai dar um toque na tela do celular, tá? E você vai visualizar tanto um bonequinho do microfone e no outro cantinho uma câmera, tá? Para você apertar no botãozinho lá, para você conseguir aparecer pra gente aqui. Aqui. Aí? Isso, perfeito. Tá ótimo. Pode falar, Maria Patrícia. A gente está te ouvindo. A minha história, né? A minha história é muito longa. A minha vida. Sim. É a história que você quer contá-la. Você pode relatar para a gente o que se passou e que você gostaria de relatar para a gente, contar para a gente. Vou fazer um resumo. Meu nome é Patrícia Ramos, tenho 40 anos, né? Tenho 40 anos. Sou filha de mãe viúva. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 8 anos de idade. E a gente morava numa fazenda. E para sobreviver nessa fazenda, a gente teve que trabalhar limpando mato, cortando cana. Depois a gente, de um certo tempo nessa fazenda, a gente saiu de lá e viemos morar na cidade, entre aspas, né? E aqui na cidade, minha mãe, solteira com filhas adolescentes, já na época, passamos um bocado de dificuldade, tínhamos que depender de ajuda, e a gente tinha que pegar, a comer até tripa de galinha, para não ficar com fome. Crescemos, eu trabalhei de doméstica, e me casei, tive 3 filhos. Meu esposo bebia muito, estava dinheiro com cachaça, e comecei a ser catadora. A gente ganhou uma casa em um bairro aqui em Maceió, e por ser novo, e o pessoal muito não organizava, jogava lixo, né, na rua toda. Aí me juntei com um grupo de mulheres aqui no conjunto e começamos a catar material. E vimos que ia no carrinho de mão e trazia para casa. E começou a juntar e a gente viu que deu dinheiro. Então eu achei nisso o jeito de eu me libertar, de eu ter o meu dinheiro. Aí meus filhos cresceram, né? E comecei a estudar, terminei meu ensino médio e catadora, né? Catadora. Pegando meu dinheirinho com honestidade e comprando meu alimento, comprando tudo que eu precisava, não tinha que pedir nada a ninguém. E peguei uma criança para criar, que estava jogada, e minha criança hoje tem 3 anos, e o que eu não podia dar aos meus filhos quando eles eram pequenos, me pediam um brinquedo, me pediam um biscoito, me pediam, e eu não podia dar, hoje tem a coleta, né? Meu
filho me pediu uma moto, eu nunca tive condições de dar. E eu ganhei uma, fazendo catando na rua, achei uma motozinha. E eu olhei na loja, valia mais de R$ 1.000. Eu ganhei ela, Deus me deu ela na rua, né? Hoje, trabalho como coordenadora de uma cooperativa de catadores aqui em Maceió, de um monte de mulheres guerreiras. E estou à frente, né? A gente sofre muito ainda, porque a gente não tem uma cooperativa equipadona, mas a gente tem uma cooperativa top. E agora com essa pandemia, né? Tudo se fechou, tudo se torna medo. É medo de morrer, é medo de tudo, mas o mistério é grande, é só um pouquinho. Então, é isso que eu queria dizer a você. Sou catadora com muito orgulho. É do resíduo sólido que tira o meu sustento. E ajudo minhas netas, tenho 2 netas e minhas filhas. É isso. Obrigado, Patrícia. Nada. Agora vamos a Gislaine. Tem que ativar o som, Gislaine. Achei. Agora tá indo, né? Agora sim. Tudo bem, Gislaine? Oi, tudo bem, sim. Eu me chamo Gislaine, tenho 41 anos. Aí sou baiana, moro aqui em São Paulo já há 8 anos. E assim, eu não tenho muito o que contar, que nem essas mulheres que eu já ouvi, de experiência como catadora, porque eu estou há 4 meses somente nesse ramo. E também, assim, fome eu nunca passei, graças a Deus, na minha vida. Já passei, sim, por muitas dificuldades. Talvez em outras áreas também, um pouco nessa área também, da alimentação, mas fome eu nunca passei. E eu confesso que eu estou surpresa e empolgada com as coisas que eu vejo e que eu estou vivenciando agora nessa função, né? Que nem hoje eu saí com algumas mulheres para fazer doação de cestas básicas, né? E eu achei muito interessante porque, assim, coisas que às vezes a gente tem em casa de sobra e nem dá valor. Não que esse seja o meu caso, né? Mas tem muita gente que é assim. E eu vi pessoas lá que receberam e que disse que aquilo ali ela estava necessitando, que a única fonte de renda que ela tinha era estar na cooperativa trabalhando, mas que infelizmente por conta da pandemia ela não estava podendo trabalhar, então ficou sem a única fonte de renda que tinha. E falou que chegou em uma boa hora a cesta básica, né, a doação, agradeceu, e eu fiquei parada só observando aquela cena. Eu falei, gente, é uma coisa que é tão simples para nós, porque mesmo que ainda a gente não tenha tudo o que quer ter, mas pelo menos, graças a Deus, o básico em casa a gente tem. E às vezes tem muita gente que não valoriza. E aquela mulher falou daquele jeito. E eu fiquei com aquilo o restante do dia na minha mente. Ele marcou. Assim como coisas que às vezes a gente tem em casa também e não dá nenhum valor, né? E eu vejo que aquilo, às vezes, está faltando na casa de uma outra pessoa. E aquela pessoa vê aquilo, mesmo que ainda seja velhinho, mas ela vê uma forma de reutilizar, que seja limpando o produto, passando uma pintura nova para dar aquela aparência de novo, e dá um valor àquilo que eu não sei nem explicar, mas eu estou muito, como é que eu digo, curiosa, interessada, e eu falei, vamos seguir em frente aí, né? Se Deus está me dando essa oportunidade, vamos até o final aí para ver no que é que vai dar. Eu tenho certeza que experiências eu vou ter de sobra com essas mulheres. Vou aprender muito com elas. E do jeito que eu sou curiosa, vou até onde der. Então, é isso. E Gislaine, o que você fazia antes? Você pode contar? Posso, assim, quando eu vim para cá, eu trabalhei com limpeza, fui trabalhar numa limpeza de fábrica,
não era bem o que eu queria, né? Mas, enfim, foi o que apareceu e eu encarei. Fiquei por quase 2 anos, 1 ano e 11 meses nessa limpeza de fábrica. Conheci muitas pessoas também, conheci muitas histórias. E foi onde, na verdade, eu tive meu primeiro emprego, aos 33 anos, que foi quando eu me separei do pai do meu filho. Que eu vim me parar aqui nessa cidade por conta disso, porque a gente teve um relacionamento muito conturbado. Ele, como é o caso de algumas mulheres que já foi falado aí, ele bebia muito, inclusive ele chegava a me agredir com palavras e também agressão física. Então, por conta disso, eu me separei dele e, para me ver livre, vim me parar aqui em São Paulo, porque já tinha uma irmã morando aqui e uma tia. Então, vim ficar com minha irmã para fugir dessa situação. Então, a minha primeira experiência com emprego de verdade foi aqui, porque lá, quando eu convivia com ele, ele não permitia que eu trabalhasse. Ele era muito ciumento, ele gostava muito de controlar, enfim. Aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar, depois que eu saí dessa empresa, né? Eu trabalhei com produção também, com auxiliar de produção, mas também já fiz faxina e faço, se surgir oportunidade, necessidade também. Já trabalhei também, não como doméstica, né, mas como diarista, digamos assim. Então, de tudo um pouco nessa vida a gente tem que aprender, né? A gente tem que encarar. Obrigado, Gislene. Por nada. Agora é a Andréia. Andréia. Pode ativar seu som, Andréia? Oi. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Andréia. Pode contar para a gente a história que você quer relatar na FLUP? Sim. O meu nome é Andréia Mafalda Firage. Eu trabalho na Cooperluz, São Bernardo. Bom, minha história de vida, assim, foi muito difícil, né? Eu tive muitos problemas, tive muitos problemas familiares, fui uma pessoa bem, bem difícil, né? Tive problemas com vícios e eu vivia uma vida muito complicada, onde que não sei nem quem acreditava em mim, né? Achavam que eu tive 3 filhos. Tive 3 filhos sozinha. E eu vivia numa situação muito difícil, porque como eu não conseguia por problemas psicológicos, problemas que eu tive, não conseguia cuidar dos meus filhos quando eles eram pequenos. E eu vivia numa confusão muito grande na minha vida. Eu cheguei a trabalhar em uma cooperativa, mas não aguentava ficar. Sempre eu tinha problemas com as pessoas. Eu não conseguia parar nenhum emprego porque eu tinha muitos problemas com as pessoas, né? E foi passando, né? Causei muito sofrimento a pessoas que eu amava, que me amavam, né? Fiz muitas pessoas sofrerem. E chegou um dia que eu morava num quintal da minha mãe, num quartinho, e hoje eu olho, eu não sei como eu consegui conviver ali, tantos anos. Claro que eu não ficava muito ali, eu saía muito pelo mundo, né? Eu vivia pelo mundo. E quando chegou um dia, eu estava muito desesperada e eu pensava em um monte de coisas ruins na minha cabeça, porque eu achava que eu não aguentava viver mais, viver com aquela situação que eu vivia. E eu, quando me vi, até que um filho meu mais velho, eu nunca esqueço, há quase 5 anos atrás, chegou em mim falando que não aguentava mais viver aquela situação. Porque enquanto eu vivia por aí, eles eram humilhados, né? E ainda falavam mal de mim para eles. E até que
Até que um dia eu falei, não, eu preciso mudar. Se não... É que um dia que eu enxerguei que se não é por mim, tem que ser pelos meus filhos. E eu decidi vir embora. E eu morava em Guarulhos nessa época. E eu decidi vir embora para São Bernardo. Até que uma prima minha, a Viviane, da Copperluz também, falou, Déia, vem trabalhar aqui. E eu tinha muito medo de encarar a vida. Eu tinha... Às vezes as pessoas não entendiam porque eu fugia tanto, porque eu tinha tanto medo de enfrentar as coisas. Como que eu vou viver com 3 filhos, sozinha? Eu nunca cuidei de ninguém. Eu nunca cuidei nem de mim. Eu não sei nem o que eu vou fazer. E quando essa minha prima me falou, vem trabalhar aqui na cooperativa Copperluz. E quando a minha vida mudou de um jeito que eu decidi vir, quando eu vi esse meu filho falando, pedindo socorro para mim, né? E eu decidi vir encarar. Aluguei uma casa sozinha. Minha família relutou muito para me trazer meus filhos. Imagina, Andréia, vai perder tudo, vai perder os filhos, não vai conseguir. E foi uma luta muito grande para me trazer meus filhos. Mas eu falei, não, eu vou cuidar dos meus filhos. E quando eu cheguei na Copperluz, comecei a trabalhar. E hoje eu olho assim a minha casa, olho meus filhos, já vai fazer 5 anos que eu estou lá, né? E eu já tinha trabalhado em outras cooperativas, nunca conseguia parar, e hoje eu estou lá. E todos os dias que eu acordo para trabalhar, eu agradeço muito a Deus, sabe? Sou grata a muitas pessoas de lá, né? Como a presidente nossa, Lúcia, Reginaldo, Viviane, a Mônica, a esposa dela. Pessoas que nem imaginam a gratidão que eu tenho. Assim, todo dia eu peço a Deus que abençoe muito a vida deles, porque assim, eu digo que eu não me sentia ninguém antes. Eu vivia fugindo de todo mundo. E agora eu consigo ter uma vida com os meus filhos, sabe? Posso comprar as coisas para eles, tudo do meu serviço, da cooperativa. A minha casa, eu tenho todas as minhas coisas, sabe? Não são aquelas coisas que todo mundo... Mas tudo que tem aqui me satisfaz. Tudo. Tudo. Até uma panela, tudo. Eu dou graças a Deus a tudo, todos os dias. Eu agradeço demais por eu ter entrado nessa cooperativa, ter conseguido. Tem gente da minha família que veio aqui na minha casa uma vez só para ver. Imagina, André tem uma casa com filhos, trabalhando até hoje, e vem só para ver, né? E como as pessoas hoje ficam assim, pensando, né? Como eu consegui, né? E hoje eu sou muito feliz, vivo com os meus filhos. Tudo que eu tenho vem da cooperativa. Eu comecei a minha vida, eu sinto que eu comecei a minha vida 5 anos atrás, que eu comecei a viver. Então, e eu pretendo até quando eu viver estar na cooperativa Copperluz, né? Eu sou muito grata a todos e a tudo. E é isso. Obrigado, Andréia. Nada. Eu queria agora saber como foi assim, o exercício que eu passei para vocês na sexta-feira da semana passada, e queria saber quem fez e se pode ler, para a gente ouvir essa história já agora numa etapa de elaboração textual. Professor, ler ou contar, né? Porque ler ou contar, sim. Tem pessoas que não têm domínio ainda da leitura. Sim. Rodolfo, você quer que eu comece? Você quer que eu comece? Fala com o professor. Pode começar, por favor. Pode começar? Pode sim. Então, entre várias histórias, né, que a gente sempre acaba escolhendo, eu acho que
ouvindo as companheiras falar, a gente sempre parte do início, né? Como me tornei catadora, né? Vim da família também, que era catadores, né? Hoje a minha mãe, com 58 anos, né? Não está na catação ainda na rua, acaba querendo ou não, isso enraiza dentro da gente, né? E aí vem para os filhos, enfim, é uma sucessão. E aí, pensando nisso, né, eu fiz um relato, um breve relato, assim, de uma coisa que foi muito anos atrás, né? Eu tinha apenas 7 anos, meu irmão tinha 10 anos, né? Eu sou a mais velha das mulheres, e aí eu gostava muito de ensinar. Então, ia para a escola, chegava em casa, gostava de... Tinha aquelas lousas, né, na parede, a gente pegava um pedaço de tijolo, e aí chamava os vizinhos, as crianças para estar indo em casa, e em casa nunca foi uma casa que... Sempre foi uma casa com muito amor, mas, assim, a gente não tinha conforto, a gente passava ainda por... Eu digo que a dificuldade, ela está no momento, né? A gente passou por momentos de dificuldade, né? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi que um dia o meu irmão chegou. Eu sempre gostava de brincar de escola. Meu irmão chegou com um monte de bala. Bala, doce, até eu trouxe um docinho aqui para ilustrar. Ele trouxe, e aí ele falou, eu descobri um tesouro, né? Daí eu falei, esse tesouro, né? Porque criança é sempre criança, né? Eu acho que a melhor fase da nossa vida é quando você não vê o mundo com um olhar de criança. E aí eu fiquei pensando, nossa, como a nossa casa era muito humilde, então os meus amigos vinham, ficavam um pouco, a gente estudava ali junto, e aí eu pensei, né, por que um tesouro, né? E aí ele trazia um saquinho cheio de bala, e aí eu queria saber onde tinha esse tesouro, né? Foi onde ele falou, foi o primeiro lixão que eu tive contato, assim, né? Porque antigamente era lixão, hoje é chamado por outro nome, mas aí era um lixão onde era uma fábrica de doce, despejava vários doces, não se dava nada para ninguém, se jogava muito. E aí era 10 quilômetros de casa. Então eu pensei, eu quero conhecer esse tesouro, né? Então aí cheguei lá junto com meu irmão, fiquei muito... Meus olhos brilhavam, né? Nunca vi tanto doce e não sabia que era tanto desperdício também, né? Porque, como a companheira falou, o que é lixo para um é luxo para a gente, né? O que é um sapato que não se serve para um, a gente acaba reutilizando, reciclando e até doando muitas das vezes, né? Foi aí aonde eu tive a ideia, pegava esses doces, levava, colocava dentro dos potinhos, e aí eu chamava as crianças com esse intuito de chamar elas, para elas aprenderem, né? Nunca falei que era do lixão, porque até então eu já tinha essa consciência que para eles, né, as casas eram melhores, a visão de vida que eles tinham era totalmente diferente, mesmo com 7 anos eu tinha esse entendimento já, e aí eu comprava, tipo assim, eu falava que comprava muitos doces, então assim, de tudo isso que eu passei, que eu conheci, né, sempre eu acho que o que é o tesouro da nossa vida, né, porque eu acho que é isso que a Carolina, ela sempre ilustrava, mesmo diante da fome, eu acho que o tesouro que ela sempre carregava, então para mim, né, o tesouro que eu encontrei dentro do lixão, além dos doces, né, que a gente comia, aí minha mãe acabou descobrindo, não fui mais, mas é a amizade, né, eu acho que a amizade ao longo desses anos, né, 17 anos, vai fazer 18 que eu estou hoje na Recicla, muitas pessoas conheci, então acho que o maior tesouro do ser humano, eu acho que é a amizade, né, como as companheiras falaram, então para mim, eu sempre penso na minha vida, assim, e os tesouros maiores, né? Lógico que dentro do lixão, se eu falar para você, não passa fome, a gente acaba comendo, não tem vontade de comer nada, porque sempre você acha
doce você acha bolacha, biscoito, enfim, né? Como a minha mãe também nunca deixou a gente passar fome, mas o grande tesouro para mim que eu encontrei dentro do lixão foi a amizade. Então, assim, além das crianças que hoje eu ainda tenho contato, né, que a gente aprendeu juntas, teve até pessoas que aprenderam a ler, né, porque eu sempre gostei muito de ensinar, né. Ficou para trás assim, essa história, mas eu acho que quando se fala de lixão, eu penso, ou de dificuldade, o que a gente achou, né, que tesouro que você encontrou dentro né, desse espaço que para muitos é ainda desconhecido, como para nós era uma rotina normal da nossa casa, era sim um espaço de brincadeira. Então, para mim, né, entre outras coisas, eu creio que eu, como criança na época, eu via, como vejo hoje, que esse espaço, lixão, hoje, ou aterro, ou que sejam as cooperativas, as associações, elas têm, o maior tesouro são as pessoas, são as famílias, são as pessoas que são recuperadas, né? Como a companheira falou, Andréia, na Recicla também, várias famílias que hoje conseguiram sair de vários outros problemas, né? Porque a gente tem esse quadro dentro da cooperativa e eu acho que é por isso que a nossa cooperativa, ela tem esse lado social, né? Porque, infelizmente, conforme você vai crescendo, você vai perdendo esse olhar para as pessoas, né? Estatuto, regimento interno, ele faz você olhar o cooperado e esquece do tesouro que ele é, da pessoa que ele é. Então, para mim, né, contando um pouquinho dessa história, para mim o primeiro olhar que eu tive dentro foi isso, além dos doces que eu comia bastante, das balas, mas o grande tesouro foi as pessoas que eu conheci, que eu conheço e que eu vou levar para o resto da vida. Tá ótimo. Você chegou a escrever ou só contou? Não, eu escrevi. Oi? Eu escrevi. Você pode depois me mandar uma foto da página? Posso sim. Pode? Ótimo. Posso. Quem é a próxima? Eu fiquei numa curiosidade, que bala é essa? Essa bala aí tão fascinante? Então, eram as balas que tinha chiclete dentro, porque a Arcor, né, que é de char, que tem aquelas tortuguitas, eles ainda têm essa mesma fábrica, elas ainda funcionam no mesmo espaço lá na cidade onde eu morava lá. Então, pra gente, era novidade, né, bala com chiclete, eu conheci lá dentro do lixão, né, não tinha dinheiro para comprar, então, mas assim, aí eu consegui atrair as crianças com isso. Obrigado. A Viviane pode ler ou falar para a gente o que desenvolveu? Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem, Viviane? Tudo bem. Eu acho que eu não entendi direito o exercício, porque eu não entendi que era para escrever. Eu achava que era para falar alguma coisa. Mas pode, assim, a escrita pode ser a próxima etapa. Tá. Eu acho que eu acho que eu vou ter que ir na linha da Claudinha, porque eu fiquei imaginando assim todo o tempo o que eu encontrei no lixo, no resíduo, no reciclável, que possa ter mudado de fato a minha vida. Eu tenho pouco contato assim com o resíduo em si. Eu tenho pouco, sempre tive pouco de lidar mesmo com resíduo, com lixo, né? Mesmo trabalhando dentro da cooperativa,
poucas vezes eu lidei com resíduo. Então, assim, e todas as vezes que eu achei, eu sempre comento na cooperativa, que eu posso passar o dia inteiro na esteira, eu nunca acho nada. Então, eu acho que tem gente que é preparado para achar muamba, como chama lá na cooperativa. As coisas que as pessoas chamam, elas chamam de muamba. Porque tem gente que vai chegando na cooperativa, ela já visualiza uma muamba, ela já vê uma coisa. Ela vai embora à tarde cheia de coisas. Mas eu acho que uma coisa que me marcou muito na cooperativa e que, assim, eu me sinto uma pessoa extremamente feliz, e sinto muita saudade, assim, porque há mais ou menos 9 anos atrás, quase 10 anos já, uma das primeiras pessoas que eu conheci na cooperativa, a primeira de todas foi o Lacerda. E aí conheci algumas outras pessoas, conheci a Patrícia, conheci a vovó, conheci outras pessoas. E na primeira reunião que eu fui chamada para ir em um lugar, numa cooperativa, em uma outra cooperativa, no dia seguinte. E chegando lá, eu conheci uma pessoa que chamava Vilma. E aquele tipo de pessoa que você conhece de primeira e se identifica. E ela era uma pessoa muito alegre, tinha um sorrisão, assim, uma pessoa que todo mundo, ela sorria, ela era, assim, podia estar sol, podia estar chuva, podia estar de dia, podia estar noite, a alegria dela era, ela podia estar com todos os problemas do mundo, ela sorria sempre, independente de qualquer coisa. E aí eu cheguei lá, né, eu fui falar que eu tinha ido lá levar um documento da Coopcent, que algumas pessoas tinham que assinar. Ela me recebeu muito bem, riu, brincou comigo e falou, né? E falou assim, que bom que você veio e tal. E nós conversamos mais ou menos uns 40 minutos na cooperativa. Ela falou alguns problemas que estavam passando, algumas coisas que estava precisando. Eu anotei e saí dali. E no dia seguinte ela me ligou e nós começamos a conversar e tal. E mais ou menos uns 15 dias após, eu fui na casa dela. E ela tinha tem um casal de gêmeos, né? E eu cheguei na casa dela e o menininho dela veio me receber, ele é imperativo, ele é uma criança bem imperativa, assim. Ele veio me receber e brincando, quem que é? Ele gritou, mamãe é a Vivi. Ela mandou falar que é a Vivi. Aí ela veio sorrindo e ali nasceu uma amizade entre nós. Uma amizade, assim, que foi... alguns anos de amizade. Mas, assim, qual foi o presente, de fato, assim, que eu recebi? Além da amizade da Vilma. Nós tínhamos um projeto na Coopcent ABC, aonde algumas pessoas podiam ser... para trabalhar nesse projeto, tinha que ser registrado. O projeto em si era do governo federal e tudo, mas ele exigia que as pessoas fossem registradas. E a Vilma tinha 3 filhos. E sofrida, porque ela era mãe solteira. Ela teve o primeiro filho, que era bem mais velho que os gêmeos, eles têm 11 anos de diferença um dos outros, e ela tinha um casalzinho de gêmeos. E a Vilma era muito trabalhadeira, ela era muito esforçada, e tudo que ela fazia na vida era por conta dos filhos. Tudo. E aí surgiu uma oportunidade na Coopcent de trabalho. E algumas pessoas quis pleitear essa vaga. Algumas pessoas. E nós fomos um dia para uma reunião. Foi uma reunião bem truncada, bem difícil. E eu lembro até hoje que aquele dia eu já tinha... eu não costumo dizer que eu tenho inimigos. Nós temos na vida pessoas que pensam diferente da gente, que é diverso aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, que tem opiniões diferenciadas e se incomoda com a gente por conta de algumas coisas. Isso existe em todos os lugares. E eu me recordo que nessa reunião eu tinha conversado com algumas outras 2 pessoas que eram bem pontuais nessa situação.
E eu pensando realmente, assim, na vida financeira da Vilma. Porque eu via o sofrimento dela. Eu via o quanto ela lutava. Então, assim, e ela queria muito ter uma segurança para os filhos. E nessa reunião tinha que bater o martelo, tinha mais ou menos umas 3 pessoas querendo esse local, esse trabalho. E aí foi cogitado, mas quando foi para ela entrar, não queria se pagar o mesmo salário que era para a pessoa que queria. E eu lembro que eu fiquei assim, muito indignada. Eu falei, não pode ser, eu acho que a gente tem que ser igual, né? Porque nós somos catadores, nós somos iguais, o salário é esse, tem que receber, não pode diminuir. E brigamos. Eu sei que a Vilma acabou entrando nessa vaga. E assim, ela só entrou nessa vaga para os filhos dela ter uma segurança. Só para isso. Porque ela passou pouquíssimo tempo depois disso. Pouquíssimo tempo. Ela veio a ter um infarto fulminante um dia após uma reunião de trabalho. Teve um infarto fulminante. E assim, qual que é o meu maior presente, para falar a verdade? Hoje o casal de gêmeos dela tem 12 anos. Eu amo eles de paixão, assim. Tenho uma afinidade fora do normal com eles. E eles são assegurados. Eles têm o dinheiro todos os meses que eles recebem. Eles teve seguro. Eles teve tudo. Que uma criança que não tem a mãe e não tem o pai, e hoje quem cria é os avós, mas que assim, que em qualquer lugar que ela estiver, ela não tem problema, porque ela sabe que os filhos dela não passam fome, não passam necessidade. E eu acho que o presente que eu recebi nisso tudo, na verdade, foi naquele dia, ter sido muito pontual. E ter colocado, exposto de forma muito, muito grande a minha opinião a respeito daquele momento, de quem merecia estar ali naquele lugar. Porque realmente, ela só entrou ali para poder descansar e deixar os filhos dela numa situação razoavelmente tranquila. Então, eu acho que o presente que eu vou carregar para sempre na minha vida foi a figura da Vilma, que eu só conheci e só entrou na minha vida através da catação, da cooperativa e dos catadores. Obrigado, Viviane. A Patrícia Frazão está? Oi, Patrícia. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos e a todas, né? Tô com saudade de todo mundo aí, né? São nossos companheiros. E, assim, nós temos, assim, exemplos de vida, histórias que elas se encontram, né? Cada uma de nós vivemos, assim, algumas histórias que no final nós nos encontramos dentro de uma cooperativa. E são realidades, assim, que não são muito diferentes, né? Não são realidades muito diferentes. E, assim, a semana passada eu contei alguns relatos, né? Sobre a minha vida, sobre a minha infância. E assim, hoje a gente relembra, né, o passado, a gente relembra lá algumas coisas que nós vivemos. Não são história que alguém contou. Assim, é o que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa trajetória. E assim, a minha história até chegar dentro da cooperativa também não foi muito assim diferente, né? Foi uma história muito difícil, complicada,
até nós chegarmos lá. Quando eu entrei dentro da cooperativa, a cooperativa tinha 1 ano já, e aí entrei como... Eu nunca tinha trabalhado assim, né? Assim, em grupo. Eu trabalhava em casa de família, fazia uma faxina, ajudava um, ajudava outro, mas assim, para lidar mesmo no meio de pessoas, com grupo, nunca tinha trabalhado assim. E assim, nós temos algumas histórias que são bem relevantes nas nossas vidas, né? Porque, assim, antes de eu trabalhar na cooperativa, lá atrás, na minha infância, eu já tinha me deparado com lixão. A minha família era uma família muito pobre, e muitas das vezes a gente tinha que ir para o lixão, né? Nós íamos para o lixão, e lá nós lidávamos lá com aquele resíduo, mas na realidade a gente ia atrás de alguma coisa para comer. Assim, eu me emociono hoje, por quê? Porque, assim, a infância que eu tive e que eu vi os meus irmãos, assim, passar, foi umas coisas, assim, muito tristes, né? Eu lembro que em frente à nossa casa tinha um lixão aonde os caminhões iam lá, descarregavam, e enquanto as outras pessoas iam atrás de alguma coisa para vender, a gente ia atrás de comida. A gente não ia atrás de nada porque o nosso objetivo era comer, né? E ali a gente levava para casa. O dia que o caminhão do mercado ia lá e jogava aquelas sobras lá, era uma alegria tão grande que aquele dia a gente ia comer alguma coisa diferente, né? E assim, dentre os meus irmãos, eu era mais velha, né, naquela época, e eu levava aquilo para os meus irmãos. Eu lembro também que tinha alguns frigoríficos, né, que eles juntavam lá aqueles restos de frango, né, aquelas carcaças, aqueles tripa de frango, essas coisas, e a gente ia lá buscar aquilo para levar para casa, e a gente ia na maior alegria, porque nós éramos criança. E aquilo ali, hoje, a gente vê que a realidade não é muito diferente para algumas pessoas, né? E aquilo ali era o que a gente tinha para comer, né? E aí a gente foi crescendo naquela situação. Depois de um tempo, a gente foi... Eu, com 8 anos, eu tinha que sair da minha casa, eu estudava, e aí, na parte da tarde, eu tinha que ir para a casa de uma mulher para limpar a casa dela, já para fazer faxina, porque ela queria alguém que tinha que limpar a casa dela, né? E eu lembro, com muita dificuldade, eu ia todos os dias para lá, mas eu queria brincar. Na verdade, eu queria brincar, queria estar junto dos meus irmãos, eu queria estar junto das outras crianças, e eu não podia. Eu não podia porque eu era mais velha, e ali eu trabalhava a troco de um caldeirão de comida que sobrava à noite para levar para os meus irmãos comer. Porque eram todos pequenos, e assim, eu costumo falar aqui dos pobres, naquela cidade nós éramos os miseráveis, porque não tinha nada. Roupa, a gente tinha o que alguém se compadecia e dava para a gente, né? Eu lembro que a gente não tinha cama. Eu vim dormir em uma cama aqui em São Paulo. A gente dormia em cima de uma lona no chão, era um chão batido, né?
porque não tinha piso, e lá a gente dormia um do lado do outro, ali embolado, né? Mas porque não tinha onde dormir. E eu era a mais velha entre seis crianças. E assim foi, né? Com o passar do tempo, a minha mãe, ela ficou muito doente. E aí eu tinha que... Aí eu me vi sozinha, porque eu via que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar a vida dos meus irmãos, né? E aí teve um dia que chegou uma senhora, né, e falou assim, muito amiga da minha mãe, comadre dela, e ela falou assim que tinha um serviço para mim. Falou assim, o nome da minha mãe era Helena, né? Aí falou assim, ó, comadre Helena, eu arrumei um serviço para Patrícia, só que é lá em São Paulo. E aí a minha mãe falou assim, não, mas Patrícia nunca saiu daqui de perto de mim. E depois de muito insistir, aquela mulher, a minha mãe deixou, e aí passaram-se uns dias, eu vim, ela falou que conhecia uma pessoa e me trouxe aqui para São Paulo, um caminhoneiro. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, a proposta de serviço era que eu ia estar vindo e ia trabalhar num restaurante, ia fazer limpeza, era tipo casa de família. Só que quando eu entrei lá, eu vi que embaixo era um restaurante mesmo. E aí a mulher me levou lá em cima, um lugar muito grande, bonito. Só que quando eu cheguei lá em cima, ela falou assim, eu tinha 12 anos, aí ela falou assim que durante o dia lá era um restaurante, só que à noite eu tinha que receber algumas pessoas. E aí eu vi que, na verdade, era uma casa de prostituição. E aí foi quando eu era muito assim, muito família, eu falei, aqui eu não fico. E aí eu comecei a chorar muito e comecei a gritar e falar os montes lá. Aí eu lembro que a mulher falou assim, seu Antônio, leva essa menina daqui porque ela vai me dar trabalho. E uma coisa que eu não quero aqui é problema. E aí ele me pegou e levou para casa de uma outra mulher que era conhecida da minha mãe há muitos anos, né? E fui parar lá. Só que essa mulher também tinha 8 filhos. E aí eu fiquei na casa dela durante um tempo. Depois desse tempo, eu precisava trabalhar de qualquer jeito, porque a minha cabeça era, eu tinha que trabalhar e mandar dinheiro para minha família. Com o passar dos dias, né, eu levantava 5 horas da manhã, eu limpava a casa dela, lavava a roupa daquele povo tudo, e aí eu arrumei um bico para fazer, eu e a filha dela. Só que eu era de menor, e quando o lugar lá descobriu que eu era de menor, falou, não, você não pode ficar aqui trabalhando. E aí me pagou os dias que eu tinha ficado lá, e aí eu peguei esse dinheiro, falei com ela, né, falei, olha, eu vou te dar um pouco desse dinheiro e vou mandar o restante para minha mãe, né. E aí ela não aceitou. Aí mesmo assim, e aí foi quando eu achando que ia melhorar, piorou a situação. Foi quando ela falou assim, se você quiser ficar na minha casa, você vai ter que fazer o que eu quero. Então, eu vou mandar em você. Eu falei, agora danou-se. Aí, o que ela fazia, né? Ela fazia o almoço e, assim, ela dava comida para todo mundo, para os filhos dela, tudo. Quando acabava
de dar comida para todo mundo, ela escondia as panelas dentro do fogão, né? E aí eu ficava com fome do mesmo jeito. E aí apareceu uma moça que ela falou assim, Patrícia, vai lá na minha casa. Eu lembro que ela era uma mãe solteira e as pessoas falavam muito mal dela. E aí ela falou, não, vai lá na minha casa. E quando ela falava para mim ir na casa dela, era porque ela tinha comida para me dar. E aí foi quando, um dia, a filha dessa mulher, ela falou assim, você além de ser empregada, você vai ter que fazer o que eu quiser. E aí ela levantou a mão para me bater. E eu lembro que naquela hora eu falei para ela, eu só apanho do meu pai e da minha mãe, de mais ninguém. E aí ela veio para me bater, eu derrubei ela, né? Aí a mulher pegou e falou assim, agora você vai embora da minha casa. E me jogou na rua. E aí eu não tinha para onde ir. Aí a moça falou assim, não, você fica aqui. E depois eu vim para cá, para Diadema, né? Através de outras pessoas. Só que assim, conheci algumas pessoas que me ajudou muito. Conheci outras pessoas também que me fizeram muito mal. Mas eu nunca perdi a essência de família, né? De família. Com 14 anos eu tive o meu primeiro filho. Hoje ele tem 26 anos. O pai deles era uma pessoa bem mais velha que eu. Na época ele tinha 28 anos, né? Com ele eu tive mais 2 filhos, né? E aí, um dia eu fui parar dentro da cooperativa, porque aí o pai deles era viciado, né? Em bebida alcoólica, em jogo. E aí, um dia, eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar e sustentar meus filhos, porque eu não tinha nada dentro de casa para dar para eles. E aí eu me vi naquela realidade de lá de trás. Eu falei, não, o que eu passei, os meus filhos não vão passar. E mesmo assim, chegou a faltar comida. Chegou a faltar comida para me dar para eles. E quando tudo isso aconteceu, eu fui parar na cooperativa, e aí eu tinha meus filhos já. Quando eu entrei na cooperativa, com 2 meses, eu descobri que eu estava grávida do meu 3º filho. E aí, isso em 2002, eu estava grávida do Vinícius. Lá a gente tinha começado, o pessoal lá tinha começado com muita dificuldade. Essas dificuldades, mas mesmo assim, todo mundo sempre se ajudou. E uma das coisas que eu sempre me identifiquei muito dentro das cooperativas é a muamba, né? Então, assim, aí a gente tem uma pessoa que é o Lacerda, né? Que ele falava assim, que o povo da cooperativa tem que ter 2 casas. Uma para morar e uma para guardar muamba. Patrícia, qual foi a muamba especial que você encontrou? Sapatos e brinquedo. Então, assim, eu comecei a trazer tanto brinquedo para os meus filhos, coisa que eu nunca tive, né? E aí eu via que eles tinham bastante brinquedo, né? Carrinho, bola, tudo quanto era brinquedo que eu achava, eu sempre trazia para eles, né? E com o passar dos anos, né? Agora, hoje já tem 20 anos que eu tô lá. A cooperativa tem 20 anos. Eu tenho
19 anos que eu estou lá dentro da cooperativa. Obrigado, Patrícia. Nada. Alguém mais selecionou algum objeto? Assim, eu queria lembrar de novo o exercício que eu propus na semana passada, que ele foi separado em 4 itens, né? O primeiro item, eu pedia que, a partir das suas lembranças, vocês escolhessem uma muamba que vocês cataram no lixo e que tenha sido importante. Esse era o primeiro item. Vocês conseguiram... Quem mais conseguiu selecionar? A Patrícia falou dos sapatos. A Claudinha fez referência à bala chiclete. Alguém mais tem? Já a Viviane falou da amizade, a Claudinha também falou da amizade, tem relação, no caso... Isabel. A Isabel, da Cooperlimpa. Isabel. Eu também fiz. Maria da Penha? Sim. Tudo bem, Maria da Penha? Tudo bem. Qual é o seu objeto, Maria Muamba? Bom, eu passei assim no caderno, né? O que eu lembrei. Vou falar. 20 de dezembro de 1989, eu morava no fundo da casa da minha sogra, num cômodo e cozinha. E indo trabalhar nas áreas dos pneus, como eu comentei, e pegavam outros materiais também. Eu e mais 2 catadores. Nós tirávamos as águas dos pneus e fazendo pilhas deles para ficar organizado. Era de terra o local. Quando mexi e achei um saco, e abri e encontrei uma boneca. Nossa, não acreditava. Pensei na minha filha, que queria uma boneca no Natal. Mostrei a meus companheiros de chorando a boneca, tamanho médio, pois não tinha condições de comprar. A boneca era tamanho médio, com um vestido vermelho, sapatos pretos, cabelos loiros, olhos castanhos, tinha uma bochecha, né? E eu gostava de mexer da minha filha. Foi muito importante, pois eu nunca tive uma. Eu levei para casa, lavei ela, o vestido, e embrulhei num papel. Já tinha encontrado muitos outros objetos e ganhara das pessoas que iam lá nas áreas dos pneus. Esse foi especial e marcante. A felicidade dela me deixava emocionada no dia do Natal. Ela até dormia todos os dias com a boneca. O sonho meu era dar para meus filhos o que eu não tive, mas as condições não dava. E como era, sempre conversávamos sobre nossas condições, né? E fazia sempre brinquedos, uma amarelinha, né? Que eu brincava muito na minha infância. E isso ficou muito marcante para mim. Eu era muito chorona. E eu chorei muito porque eu nunca pensei porque as condições não tinha. E a ceia sempre foi na casa da minha sogra, que a gente passava, porque nunca fiz em 21 anos na minha casa, um cômodo de cozinha. E é isso que eu consegui relatar na forma que o senhor pediu, professor. Ficou ótimo, Maria da Penha. Você conseguiu selecionar
o objeto, a muamba, que é a boneca. Você fez a descrição do objeto e justificou a importância dele, né? Então, era exatamente a proposta do exercício, ficou muito bom. A gente, na próxima semana, vai retomar esse exercício. Eu acho que pode ter acontecido também, vocês trabalham muito, têm filhos, talvez nem todas tenham o mesmo tempo de desenvolvimento do exercício. Então, acho interessante, como algumas só contaram, que aí na semana que vem a gente se encontra para cada uma de vocês escrever, e a gente pode pensar em relação a quem já escreveu, que é o caso da Claudinha e da Maria da Penha. Podem me mandar uma foto do texto, por favor, pelo WhatsApp, se vocês puderem. Falta a dona Ana. A dona Ana e a Claudinha escreveram. Não, a dona Ana não falou ainda. Desculpa, Maria da Penha. Isso. Como Sandra aqui. A dona Ana escreveu ou vai contar para a gente? Dona Ana, a senhora escreveu a história? Está ligando o microfone? Liga o microfone, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, dona Ana. Eu quero falar assim, que quando você perde um filho, mas você tem que continuar sorrindo de qualquer maneira, né? Procurar trabalhar em algo e que seja um serviço digno, né? E foi quando meu marido passou a catar reciclagem, né? E eu quero falar sobre a reciclagem, né? Quero falar da garrafa PET, né? Ela representa muito. Você vai catando ela quando tem uma quantia boa, você vende e ganha seu dinheiro. Quando está fazendo não está fazendo bem, do espaço das ruas para mãe, oi, ela está precisando trocar óculos. Você parou. Quando está quando sim, deixa assim. Mas não tem. Está fazendo o bem de estar tirando das ruas para não dar os tipos da dengue para a garrafa PET ter uma importância grande. Olha, que foi sustentar minha família, minha casa. Foi quando meu marido ficou desempregado, nós vivíamos só da reciclagem. Nós não tínhamos outra renda. Meu pai trabalhava como metalúrgico na Cofap. Na época que a Cofap foi embora de Capuava, tem mais aqui? Não. Na época que... Mas você já falou. Sim. E ele acabou, não conseguiu mais trabalho, porque quando ele chegou aqui, ele era analfabeto, e antigamente as empresas contratavam. Quando ele saiu da Cofap, ele já não teve essa oportunidade. E aí ele começou catando entre
nas casas, ele ia entre a família, depois amigos, aí depois ele montou um carrinho para ele e foi para a rua trabalhar. E no final ele tinha vários pontos, tinha vários lugares que já reservavam para ele. Bom, vou deixar minha mãe aqui. Pois, e ele trabalha na cooperativa e gosto muito. Dona Ana, não estou ouvindo. Sandra, liga o telefone, ou liga o microfone. Eu acho que o microfone está com defeito. Não tem como eu ouvir, mãe. Então, lá. Já está ouvindo agora. Alô? Alô? Estou ouvindo, Dona Ana. Tá. Sim, eu estava falando assim, hoje eu trabalho na cooperativa e gosto muito de estar trabalhando lá e quero continuar trabalhando. E assim, é um trabalho digno, que é outro trabalho e o que importa é você trabalhar e ter uma vida digna, né? Que trabalha em qualquer outro lugar. E a respeito, assim, de história, assim, da minha vida, eu passei por uns momentos muito difíceis também, que quando a minha filha estava na adolescência, né, que chegou a perder todas as roupas e a gente sem poder comprar. E como meu marido tratava a reciclagem assim, ganhava muito as coisas, né? Ganhava. E ele conseguiu ganhar muita roupa e a gente sabia que não estava podendo, e tem alguém que deu e a gente conseguiu, né? E a gente não estava podendo comprar e ela conseguiu ficar com bastante roupa. Isso é bom para a gente. De saber que a gente não está podendo e tem alguém que se amar para a gente tem que agradecer muito por isso. Tá ótimo. Dona Ana, a senhora pode pedir para sua filha mandar para a gente o texto? Pode ser uma foto ou encaminhar um arquivo? Tá, eu peço. Tá, obrigado. Tirar a foto depois se mandar. Agora é a Isabel que está como ela está aí como Débora, que é o telefone da filha dela, tá, Isabel? Isabel. Tá. Como foi? Não fodeu não. Isabel, você tem que ligar o seu microfone, tá? Isso. Isso. Liga o microfone, Isabel. Ótimo. Clica na tela e veja o vermelhinho lá que tem que clicar. Pronto, tá ligado. Legal. Tá me ouvindo? Estamos. Ouvindo, tá ótimo. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Qual é a sua muamba? Nossa, falar em muamba, a Patrícia estava falando, a professora Patrícia era
ela passava até o limite, sabe, de muamba. É que nem o Lacerda falava, vai ter que ter duas casas. Vai ter que ter duas casas, né? Uma para muamba e uma para gente mesmo morar, né? Qual é a... muamba, sim, não tenho, não. Eu tenho só esse aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Esse bichinho ele já tem, vai fazer 19 anos vai fazer 19 anos que ele está aqui em casa. Eu estava grávida ainda da minha menina, eu trabalhava ainda no lixão, nem conhecia o pessoal da cooperativa. E aí, eu estava grávida com barrigão, aí tinha que ir pro lixão, né? Porque senão... Aí, quando eu estava vindo, eu estava sentada até... Aí, minha menina achou esse aqui. E aí, no lixão só dava pra gente ir à noite, né? Porque de dia era muita bagunça, muita coisa. E aí, eles nem davam. Então, a gente ia à noite. Passava um matão, um matão terrível pra gente chegar lá no lixo. E aí, eu tava grávida da Amanda. Amanda faz 19 anos agora, no mês 7, dia 3. E esse, eu nem tinha ganhado ela. Aí ela ganhou esse grilinho, que é até daquele desenho da Mulan. Sim. E aí, eu achava engraçado que o único brinquedo que ela guardou até hoje é esse. Ela já ganhou bastante brinquedinho, coisa assim, quando ela era mais pequena, né? Mas assim, ela deu tudo, doou, levava para a escola de doação, mas esse ela nunca largou. Então, quando ela tinha um ano e pouco, ela tinha medo de pegar ele aqui pela orelhinha e jogava nas costas. E parecia que ela estava cansada, mas ninguém podia pôr a mão no bichinho dela. E até hoje ela tem ele, ela não quis dar para ninguém. Aí eu falei, nossa filha, você ainda tem o seu grilinho, né? E aí eu falei, me empresta aí para me mostrar pro professor que você ainda tem ele. E é do lixão esse grilinho. A gente achamos lá, minha menina achou lá. Mas está bem conservado, hein, Isabel? O que vocês fazem? Tá, porque assim, eu limpo ele para não lavar, porque danifica, né? Aí eu pego um pouquinho de veja, algum pouquinho de detergente, passo com a escovinha, depois tiro o excesso de sabão e passo um pano seco para coisa e coloco na sombra, para não manchar. Mesmo assim, ele tá um pouco danificado já. Mas esse aqui é o sonho dela, tá? Muito bom. Ela tá com 18 anos, ela deu tudo. O grilinho ela não dá para ninguém. Aí eu acho grilo... que é engraçado. É um grilo. É um grilo simpático, Isabel. E a orelhinha dele já até caiu, ó. Tá todo mais danificado. Mas é o bichinho que guardo até hoje é esse aqui, ó. Então, a parte do lixão, às vezes o pessoal fala assim, é fácil. Não é fácil, não. É muito triste, né? Porque a gente depara com muita gente boa, mas a gente depara também com muita gente ruim, né? A gente depara... Ai, Marcela, sai, Marcela! Não. Voltei. Dá para me ouvir? Dá sim, Isabel. Marcela. Dá? Então, e aí as pessoas acham que o lixão é aquela maravilha, né? Mas não é, não. Já passei muito medo, que além de eu ir para o lixo, minha menina, a mais velha, me acompanhava, eu ficava com muito medo, porque a gente ia à noite, porque o único jeito que dava para a gente trabalhar era à noite, né? Era muito escuro. Então, uma vez estava chovendo, muito frio, né? E a gente passava muita dificuldade, sim. Chuva aí, logo depois eu estava grávida. Desde o começo da minha gravidez eu ia para o lixão. Em 98, depois 98 ou 99, quando eu engravidei, ainda não estava ainda no lixão. Fui na cooperativa, não, fui na cooperativa por acaso. Tinha uma vizinha e ela ficava, Isabel, tem uma cooperativa, diz que eles estão pegando, né? Eu falei, não, mas agora eu estou com a minha neném nova, né? Eu não vou trabalhar. Não, mas então vamos comigo. Insistiu, até... Aí eu fui com ela. E chegou lá e ela fez uma fichinha para trabalhar e eu fiquei do lado de fora, sentada esperando ela, né? Aí tinha uma moça que trabalhava lá, a Bianca, aí ela falou assim, deixa o seu nome aí também, né? Falei, não custa nada, né? E deixei meu nome. E aí, quando foi, aí chamaram ela naquela mesma semana, aí depois me chamaram. E eu tô lá até hoje, ela ficou lá só um mês. Isabel,
Isabel, e aquela história que você me contou que você estava Então, Adolfo, então, eu vou, para falar assim, é difícil, que eu vou abrir o bocão e começar a chorar. Minha menina vai escrever para mim, aí na quinta-feira que vem eu apresento esse coisa. Tá Porque assim, ótimo, Isabel. falar é meio complicado. Mulher é um bicho besta, né? É coisinha chora. E assim, às vezes nós estamos na cooperativa, nós estamos conversando, aí acontece alguma coisa com aí começa todo mundo com o bocão aberto a chorar, e aí não sai nada. Mas quinta-feira a Amanda vai escrever para mim, a dona do Grilo, ela vai escrever para mim, tem alguma coisa muito interessante que passei da minha vida, então ela vai escrever, eu acho que é até mais fácil do que eu falar, né? Então, lá para quinta-feira, e Deus quiser, eu apresento esse trabalho. Tá bom, muito obrigado, Isabel. Obrigado você. Que nem eu falei de novo, legal conhecer você. Tá? Você é outro anjo que apareceu nas nossas vidas. E boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, igualmente, Isabel. Tá? Quem é o próximo, Adolfo? A Clotilde está aí? Clô? Não, acho que não está, não. Ué. Viu, a Ivanilda, ela acabou de chegar na casa dela, mas ela estava na UPA, tá? Passou mal, né? E está chegando na casa dela agora. Então ela não vai poder participar, Ivanilda, tá? Ela passou muito mal hoje e teve que ir para a UPA. Quem mais que está faltando? E ela já está melhor, Adolfo? Diz que já ia deitar um pouco, né? Mas já estava melhor um pouco. Que bom. Sim. Não está faltando mais ninguém? Bom, então é isso, né? Então é isso. Eu amanhã vou mandar um áudio explicando a nossa atividade da próxima quinta, que vai ser retomar essa atividade em torno da Muamba. Perfeito. Eu acho que vai ser mais interessante a gente trabalhar escrevendo nesse tempo de encontro. Porque, pelo menos assim, a gente tem 2 horas para trabalhar toda semana. Então, eu quero que a gente tente usar pelo menos uma parte dessas 2 horas para escrever. Tá bom? Certo. Desculpa, gente, a Juliana falando aqui. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, eu estou com 2 reuniões ao mesmo tempo e estou com um pouquinho de dificuldade de escuta. Mas a minha questão... Eu estou... Ih, gente, me perdi de vocês aqui, achei. Queria saber da possibilidade, a gente pode conversar isso no grupo, se de repente a gente conseguiria mudar de dia. Eu sei que já foi falado em algum lugar que poderia ser no final de semana. Só porque a gente tem outras turmas acontecendo ao mesmo tempo e aí a gente acaba não conseguindo dar a devida atenção para essa turma. Só porque isso foi sugerido em algum outro momento. Não estou falando que a gente precisa resolver isso agora, eu acho que para a próxima quinta está tudo ok, é uma quinta mais tranquila para a gente acompanhar, mas trazer essa questão aí para ver se existe essa possibilidade. Eu sei que em algum momento foi sugerido ser no sábado às 7, e se houver essa possibilidade, mas se não, se for mais garantido que a gente mantenha as quintas-feiras às 19, a gente mantém assim. Só trazendo essa possibilidade. Vocês me ouviram? Sim. Bom, é isso. A gente conversa isso durante a semana no grupo, então. Gostei dessa ideia do sábado, hein? Gostou, Gislene? Eu gostei dessa ideia. E fazendo sábado, né? É que agora tá normal, né, para fazer no sábado.
Aí quando passa a epidemia já fica um pouco complicado, né? Então vamos manter, se é melhor um lugar de continuidade aqui na quinta-feira, a gente vai fazer esse esforço e manter esse horário. Eu acho melhor, então. Tudo bem. Mas Também. eu acho, Maria da Penha, não era o oposto quando sair a quarentena que complica quinta-feira? Não, para mim é assim, que nem eu tô em casa, né? Então não tô saindo. E quando eu tenho, sim, um compromisso de 15 dias, né? Aí quando eu voltar a sair da epidemia, né? Sim. Esse compromisso eu não posso faltar, né? Aí eu não sei que dia que vai cair, né? O sábado que vai fazer, e o sábado que não. É isso a minha preocupação. Tudo bem. Mas é isso mesmo, Eduardo. Olha, tá? A Naná, tá? E a Ivanilda, tá? Elas, assim que terminar a pandemia e começar as aulas, elas teriam dificuldade para acompanhar as quintas-feiras, tá? Isso foi o que elas comentaram, né? Tá certo? Mas nesse momento não tem nenhum problema. Tudo bem. Então a gente mantém assim para a próxima quinta e a gente vai vendo as possibilidades. Isso, vamos estudando. Tá bom. Combinado. Tá. Então, boa noite para todo mundo. Eduardo. Boa noite. Boa noite. Oi, Adolfo. Você acha interessante você fazer uma reunião também depois com o pessoal do apoio para fazer uma reunião? Eu acho sim. Eu queria o contato de todos do apoio. Eu acho super importante a gente fazer uma reunião para começar a articular o nosso trabalho. Adolfo, você pode... Desculpa interromper, Adolfo. Você pode me mandar isso e eu cuido de fazer essa parte de produção e mandar para Eduardo, enfim. A gente tentar organizar essa sala, tá? Estou aqui para ajudar em relação a isso. Tá bom. Legal. Então tá. E a gente conversa então, tá? Eu passo depois, né, Eduardo, todo o pessoal de apoio, a gente vê de como um acordo, né? Conversa com a Juliana também e vê uma hora que dá para a gente fazer essa reflexão, né? Tá ótimo. Eu só tenho o contato da Marta, que eu acho que foi com a Isabel, né, que a Marta estabeleceu o contato. Ô, Adolfo, eu acho que seria legal você abrir um grupo, entendeu? Específico, se você quiser. E aí você tem o contato de todo mundo, né? Ótimo, Sofia. Acho legal essa ideia. A Marta conversou com a Isabel, porque a Isabel não sabe ler e escrever, né? Tá certo? E ela passou a tarefa que o professor passou lendo, tá? Leu para ela, tá? E depois ligou para ela para ver se ela tinha entendido, tá? Então, esse tipo de procedimento que era bom a gente estar afinando para ver até que ponto, né, o apoio pode estar participando, né? Tá? E de que forma, tá? Tá ótimo. Eu acho bacana. A gente vê, né? Eu acho que a proposta da Sofia, eu acho que é muito boa, tá? E aí você monta o grupo e aí você pode até recomendar, assim, sugerir já algumas datas e a gente tem uma virtual rapidinho também. Tá, ótimo. Porque a Daniele já perguntou, né? O Fábio, a Marta, todos perguntaram, né? Porque o Eduardo tinha comentado, né? Que iria fazer essa reunião, né? Mas a gente vê isso depois todos juntos, tá? Tá ótimo. Com a Juliana também, né? Vamos ver direitinho como que a gente vai fazer isso, tá? Tá maravilhoso. Então tá legal. Né? Então tá, um abraço, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite. Igualmente. Boa noite para todos. Boa noite. Bom Boa descanso noite. também. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.